Ei! Ai, gente, não consigo encontrar Larissa e ser séria as coisas. Então, começando aqui, vamos tentar ser um pouco mais sérios, porque a gente não vai falar do que a gente estava falando antes, né, Larissa? Talvez, se eles merecerem, vamos fazer um ar de suspense. Faz Isso aí. parte, né, do amor próprio da vida. Então, vou apresentar para vocês. A Larissa é uma amiga de muito tempo. A gente trabalhou junto na escola de mulheres, viajando em vários países. Larissa começou com quantos anos trabalhar com mulheres? Com 18. Agora eu tô com. 18. Esse ano eu faço 35. Eu sei que não parece, a gente estava falando disso também, né? De Sarva vai fazer 36 esse ano, eu faço Uhum. 35. É, então, a gente veio falar de um assunto que é algo que mexe muito com esse lado feminino, né? Talvez porque a gente escuta muito desde que a gente nasceu, muitas coisas que são anti-amor próprio, vamos dizer assim, né? A gente não é educada a trabalhar o nosso amor próprio, além do mais, ainda ressalta o, muitas vezes uma baixa autoestima e eu acredito muito que o amor próprio ele está ligado a, a um poder interno, mais do que beleza. Ele está ligado a acreditar quem eu sou, a conhecer quem eu sou. Estou muito ligada ao autoconhecimento também, sabe? Eu queria que você falasse um pouco de como que é isso, como que é o amor próprio. E eu vejo que você, para trabalhar com mulheres, precisou se empoderar, precisou trabalhar muito em você isso para poder também levar para essas mulheres um pouco é, de aguçar isso para que elas pudessem olhar para dentro delas e tirar um pouco disso dentro delas, né? Sim. Bom, para mim esse caminho começou com meus 18 anos. Eu, antes disso, andava assim, com o cabelo no rosto, me escondendo, me achava horrorosa. Tinha vivido muitas questões assim de bullying no colégio, né? Questão de criança, de adolescência, muitos tabus assim em relação ao meu corpo, né? E não só o rosto, em relação ao corpo, em relação a tudo, essa parte do feminino, da sexualidade, tudo que engloba isso que a gente chama do ser mulher. E eu não sabia o que era ser mulher para mim, eu não sabia o que era amor próprio, o que era autoestima, mesmo sendo uma mulher padrão, né? Mulher branca, loira, né? Tive muitos privilégios, estudei em colégio particular, né? Nessa época, ali, meus 18 anos, estava tentando vestibular. Então, o meu lugar de fala, eu sei que é completamente diferente de muitas mulheres e de muitas realidades que a gente vê pelo mundo. Eu estou dizendo a experiência que eu passei. Então, eu imagino que se assim foi para mim, imagino como é para muitas pessoas, né? Não me Uhum. comparando, mas sim trazendo toda essa realidade, esse contexto que a gente vê no mundo das mulheres. E a minha história, ela começa assim, como uma moleca que não achava que era contra, eu não tenho que usar salto, eu não tenho que usar batom, eu andava de skate, eu surfava, eu usava muitas vezes a roupa de menino, né, entre aspas, porque não existe roupa de menino e menina, mas naquela época tinha Na muito isso, crença das pessoas, né? crença do que é roupa de menino, do que é ser menina, que menina faz isso, fala desse jeito, né? Tem que ser menininha, né? Tem que se comportar, tem que sentar de um jeito, tem que falar do outro. E eu era o contrário disso, o estereótipo contrário, mesmo sendo esse padrão, né? Como diz a sociedade. E esse meu caminho de encontro foi através do autoconhecimento, foi através do contato com o corpo, da expressão, através da dança, desse encontro do sagrado feminino, muito além de bandeiras como feminismo, o que é beleza, seja a sua melhor versão. Até uma época vivi isso, tem que ser minha melhor versão. Hoje em dia já desmistifiquei muito disso, desmistificar o amor próprio, desmistificar o autocuidado, desmistificar o que é esse feminino. E ao longo desses anos, foi através do autoconhecimento que eu pude compreender quem era a Larisha e principalmente quem eu queria ser e como esse amor próprio vinha disso.
desse quem eu quero ser, quem eu escolho ser, e muito expressado no meu dia a dia. Expressão, para mim, é uma palavra muito forte. E eu fui compreendendo o jeito que eu falava, o jeito que eu andava, o jeito que eu me vestia, as coisas que eu fazia no dia a dia, como eu não tinha tempo para mim, como eu tinha essa questão de crença de que olhar para si é egoísmo, né? Eu tenho que servir ao próximo, eu tenho que trabalhar para o outro, eu tenho que fazer as coisas para o outro. E foi esse encontro. O amor próprio, para mim, é o caminho de volta para casa. O que eu trabalho hoje, é o que eu faço, é ajudar as pessoas a recordar quem elas são. E não existe pessoa mais bonita do que aquela pessoa que está nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de ressignificação, de desmistificar. E assim foi comigo. Claro que são anos trabalhando com isso, então, para mim, também não é uma coisa inquebrantável. Eu tive muitas crises ao longo desses 16 anos, e todas as minhas crises, elas têm algo em comum. Foram momentos em que eu não estava me cuidando, foram momentos que eu não estava fazendo uma terapia, que eu não estava fazendo mentoria, que eu não estava tendo algo simples no dia a dia, como 5 minutos para fazer algo para mim. Então, esse momento que eu me desconectava, e aí que eu pude ver que o florescimento do amor próprio vem dessa conexão com o meu ser. E o que a gente vai falar hoje de como a gente pode fazer isso de maneira simples, prática, no nosso dia a dia. Com certeza. O amor próprio, ele pode ser trabalhado em todas as áreas da nossa vida, que por Sim. muitas vezes a gente aprende que cuidar de si mesmo é ir no salão de beleza, fazer as unhas, ou estar sempre com o cabelo bonito, e na verdade, né, no universo feminino, isso é uma das coisas que a gente pode trabalhar. Não é que é dispensável, não é que eu não precise cuidar da minha aparência, porque se isso afeta a minha autoestima, sim, a aparência é importante para mim, é necessário cuidar. Só que o autocuidado para mim, né, que é a base do amor próprio, o autocuidado ele vai além do físico, do corpo, ele vai além do que os outros veem em mim, ele vai no que eu vejo de mim mesmo, do que eu sinto bem comigo mesmo. Né? Inclusive, comentando uma história que aconteceu recentemente comigo, um ou 2 anos atrás, eu fui no dentista, e o dentista virou para mim e falou assim: quantos anos você tem? E aí eu olhei para a cara dele, por quê? Ele falou assim: não, porque você não vai ter essa cara bonita para sempre, você precisa botar botox. E aí eu fiquei estatalada assim, olhando para a cara dele, falei: oi? Eu tô no dentista fazendo uma limpeza e a pessoa tá ali com aquela luz em cima da minha cara e com uma lente olhando todos os traços da minha cara dizendo que eu tenho que botar botox. Tipo, que se eu não tenho nenhum tipo de amor próprio nesse momento, autoestima, eu vou ficar extremamente ofendida. E naquele momento, depois de um trabalho muito grande que eu passei nos últimos anos, eu fiquei extremamente irritada, porque eu achei que ele ultrapassou o direito dele como dentista. Eu não fui lá fazer um serviço estético de colocar um botox e eu me senti invadida, minha privacidade invadida. Qual é o direito dele dizer para mim o que eu tenho que fazer com o meu rosto ou não? Então, isso é uma coisa que a gente, como mulher, eu vim aprendendo nos últimos anos a me colocar no meu próprio sapato, como dizem em espanhol, né? Eu Sim. vestir o meu próprio corpo, eu estar bem sendo eu mesma, independente da opinião alheia, que sempre vão ter 500 opiniões diferentes sobre a mesma coisa, sobre como você usa o seu cabelo, como que você cria o seu filho, de como que você está gorda, como que você está magra, de como que a sua roupa está isso, está aquilo. Então, sempre vão existir motivos para abalar a nossa autoestima se a gente espera do outro. Porque o outro não é capaz de suprir algo que se a gente não é capaz de suprir. O outro não é capaz de me amar se eu não me amo primeiro. Eu não sou capaz de amar o outro completamente se eu não me amo completamente. Então, para mim, o Sim. amor próprio é a base das relações humanas. É a base. Se eu não me amo, eu não tenho como amar outra pessoa, não tem como. E vamos Então, ser polêmica. Abrir um aham, parênteses. aham, É a base, gente, da sociedade. Né? uhum, Imagine se de repente as mulheres acordam amanhã todas se amando do jeito que elas são. Como é que vai ficar a indústria da beleza?
né, da cosmética, como é que vai ficar a farmácia, como é que vai ficar a mídia. Então, é tudo feito para que justamente a gente não se ame. Trazendo uma referência que eu sei que você ama também, a Louise Hay, que é uma mulher fantástica que fez a sua passagem em 2017, tem vários livros publicados, o mais famoso dela, né? Você pode curar a sua vida. Ela fala que das milhares de pessoas que ela atendeu ao longo da vida dela, em vários países, todos tinham algo em comum, que era não se amar. E aí, essa é a base para que as coisas não dessem certo na sua vida, tanto no relacionamento amoroso, quanto no financeiro, quanto as enfermidades, no trabalho. Então, ela dizia que a base, né, ela é uma referência para mim que diz isso. A premissa do trabalho dela é: a base para que tudo dê certo na sua vida começa no teu amor próprio. E uma coisa que você falou, puxando assim dessa tua vivência, hoje em dia as pessoas estão se sentindo muito à vontade para falar das outras. E a gente também, vou falar por mim, eu, Arisha, muitas vezes me peguei nesse espaço de me comparar, né? Porque está sempre sendo vendido um ideal de corpo, de rosto, de cabelo, e é um grande ato de rebeldia, de disrupção, quando, para mim, eu me libertei disso. Não, eu vou ter o cabelo que eu quero, eu vou usar a roupa que eu quero, eu vou fazer do que eu quero, do jeito que eu quero. Claro, com consciência. E essa é a outra base, construir esse amor próprio com consciência e também aceitando, assim, né, perdoando as pessoas que não têm essa consciência e acabam passando dos limites, falando algumas coisas como esse dentista. Sabe o que que eu respondi para ele, Ah, terminando esse assunto? Eu falei para ele virou para mim e falou assim: "Você sabia que você já tem uma linha de expressão aqui na sua testa?" Eu virei para ele: "É óbvio que eu tenho uma linha de expressão, eu tenho 38 anos. Se eu não tivesse, seria estranho, né?" Aí ele ficou olhando para minha cara, do tipo, as pessoas não aceitam que a idade passa, essa é uma experiência de vida. O meu corpo, o meu rosto, o que seja de mim, mostra as experiências que eu tive de vida. Tá tudo bem se eu quiser amanhã encher minha cara de botox e tirar as linhas de expressão. Eu estou falando de aceitar quem a gente é, da história que a gente viveu. E a minha história não foi linda, maravilhosa, como muitas pessoas podem achar que foi, como cada um tem a sua própria história. Cada um tem suas dores. Por trás de um rosto bonito, cheio de filtros do Instagram que mostram uma realidade que não tem nada a ver com aquilo, ou de botox, ou do que seja, tem uma história pessoal. Tem sim. muitas coisas que um dia eu posso estar bem, um dia eu posso não estar. Um dia eu posso estar super afim de usar e abusar do que seja como recursos para fortalecer as minhas ferramentas de autocuidado, em que eu posso me maquiar e me sentir bonita e está tudo bem. E pode ser que tenha um dia que eu não queira, e isso não quer dizer que eu não me cuido, que eu não me amo, porque eu não estou maquiada. Então, são certos conceitos que a gente precisa também ir quebrando aos poucos e tomar consciência deles, que eles estão lá incrustados dentro da nossa mente, de que Só a gente. servem para a gente se cobrar, para a gente se Sim, sim. culpar e se encher mais ainda de crença, né? Acho importante a gente frisar, era uma coisa que aparecia, esse questionamento aparecia muito para a gente, né? Como a Sarma comentou, a gente viajou por vários países trabalhando com mulheres, e esse questionamento da estética era muito presente. A gente nem tinha combinado de falar, a gente não combinou de falar nada. A gente tem algumas coisas que a gente gostaria de passar para vocês, que é super importante. É que a gente teve um papo de amiga antes de começar, e uma das coisas que a gente falou foi essa questão do botox, né? A questão do rosto. Eu falei, amiga, você está maravilhosa, o que você está fazendo? Ela, eu estou me cuidando com produtos naturais. Eu falei, não, você não fez nada. Ela, autoconhecimento e produtos naturais. Eu falei, maravilhoso. A gente não está aqui para apontar o dedo para quem faz isso. O que a gente sempre responde para as pessoas é que se aquilo que você vai dizer vem de um desejo genuíno e você vai fazer isso com consciência, com um profissional que também é consciente, faz. A gente tem amigas que têm silicone, a gente tem amigas que usam botox, a gente tem amiga que fez várias plásticas
e tá tudo bem, a gente continua amando elas iguais. O mais importante, se isso colaborou, né, para a autoestima, para o amor próprio delas. Então, acho que esse é o grande questionamento. Então, se isso vai colaborar, porque eu tenho amiga que colocou silicone e ficou na Odiou. mesma, É. não odiou. Então, não é a questão do silicone, não é a questão do botox, a questão é da intenção que você tem para isso e que precisa ser um trabalho integral, né? Não só físico, que é o que a gente vai falar aqui hoje do amor próprio. Tem que ser um trabalho mental, emocional e também espiritual, é de dentro para fora. Eu tenho uma frase que é: o seu corpo, ele é o reflexo da transformação interna sua. E o que você faz com ele precisa vir de dentro para fora, essa intenção. Então, acho importante a gente aclarar isso, que a gente não é contra procedimentos, não é contra as pessoas que fazem isso. Isso pode servir como apoio para a autoestima, para o amor próprio? Sim, né? Se tiver essa base, como eu falei, e isso que a gente vai estar falando nesse momento de observação. Até aproveitando que a gente está falando de corpo e toda essa revolução que está acontecendo, né, nesses últimos tempos, da autoaceitação, do movimento do body positive, do corpo livre, né? A Larissa, além de tudo, ela é educadora física e trabalha há muitos anos também, né, com essa consciência corporal. E eu sinto que é muito importante, eu acho que uma das bases nossa do feminino é a gente começar, esse autoconhecimento, ele vem primeiro desse templo nosso, que é o nosso corpo, né? Da gente poder se olhar no espelho e se aceitar como é, independente se a gente está fora do peso que a gente acha que é o ideal, independente se... até eu acho que uma vez eu fiz esse compartilhar num curso que a gente teve do Kai Woman, falando que eu passei muitos anos para aceitar o tamanho que eu tenho, que eu sou alta, né? Eu não sei que a maioria das pessoas não me conhece, mas eu tenho 1,80 m e eu sempre fui muito maior do que a maioria das pessoas no meu entorno, então eu fui colocando todo o meu corpo para dentro, né, para poder me diminuir, para não ficar Colhena. para me diminuir, para não ficar tão grande perto das pessoas, porque eu tinha vergonha do meu tamanho. E Sim. até eu entender que se eu vim com esse tamanho, esse corpo, é porque eu tenho um propósito isso, não é simplesmente porque meu corpo é assim. E eu preciso também, hoje, cada dia, olhar para ele com compaixão e lembrar, olha o tanto de pessoas que eu posso abraçar, o tanto de pessoas, o tanto de coisas que esse corpo viveu, o tanto né? Eu tive 2 filhos, mais uma perda, então o meu corpo abrigou muitas coisas. E a gente passa a vida inteira, muitas vezes, nós mulheres, a maioria das vezes, passamos a vida toda brigando com o corpo. Ah, eu queria ser mais magra, eu queria ser mais alta, eu queria ser mais baixa, eu queria ter o cabelo mais liso, eu queria ter mais... É uma coisa que faz parte do cotidiano feminino, esses questionamentos. E eu queria falar um pouco disso, sobre como que isso impacta nesse trabalho que a gente pode fazer de amor próprio, né? Com a aceitação do nosso próprio corpo. Enquanto mulheres, eu digo que é um pouco mais desafiante até do que os homens. A gente tem uma série de coisas para estar desmistificando, para estar trabalhando, falando do corpo, né? Esse independente, amores, de escolha sexual, tá? Independente de gênero, a gente está falando do corpo que tem um útero e que sangra. Tá? Então, as pessoas que habitam esse corpo, a gente, né, tem esse processo de compreender primeiro o que é isso, né? Esse corpo que tem seios, que tem mamas, esse corpo que tem o útero, que sangra, e o que é isso? Em uma sociedade que diz que isso é feio, que isso é sujo, que isso é errado, que isso não pode. Eu, esses tempos, postei no meu Instagram, fiz uma enquete, porque a minha filha... Eu tenho uma filhinha de 5 anos, a mesma idade do filho mais velho da Sarma. E ela na praia, ela pediu para usar só a parte de baixo do biquíni. Uma coisa tão simples. E eu falei, claro, filha, pode ficar. E aí eu coloquei a enquete, né? Quem na infância pôde, mulheres, né, que puderam ir para a praia enquanto crianças, só com a parte de baixo do biquíni. E a grande maioria respondeu que não.
Então, como isso, né, vem já enrustido, assim, desde uma sociedade que é patriarcal, uma sociedade que é machista, uma sociedade que valoriza, né, aquilo que está dentro do padrão. E eu falei assim, daqui a pouco eu não vou mais poder, né, em determinados lugares e de acordo com o desenvolvimento do corpo dela, não vai mais dar para fazer isso. Não por mim, mas por causa da sociedade, por causa dos outros. Então, como a gente tem que tomar decisões, muitas vezes, é como a gente se baseia em relação ao nosso corpo, aquilo que nos rodeia. Então, o caminho de volta para casa é você olhar para essa infância. Por isso que eu estou falando da minha filha. Porque desde pequena, ela chegou essa semana e falou assim, e fulana falou que não sei quem é feia. Eu falei, filha, não existe ninguém feio. Todo mundo tem a sua beleza. Então, se alguém falar que fulano ou fulana é feia, você fala que é bonito, você fala assim, cada um tem a sua beleza. Então, para começar, né, desde pequena, eu vou criando essa base. Antes de dormir, a gente tem uma prática que é falar coisas positivas. Então, ela fala para mim, eu falo para ela. Eu falo, você é importante, você serve, você é linda do jeito que você é inteligente, você é comunicativa, você é amorosa, você é decidida. Eu vou falando várias coisas, você é guerreira. Saindo também daquele estereótipo da mulherzinha. Você é Uhum. amorosa, você é suave, você é sutil, você é delicada, você é uma gracinha. Não, você é inteligente, você é forte, você é decidida, você é guerreira. Então, você ir buscar o que te ensinaram sobre o corpo, o que te ensinaram sobre o corpo feminino, o que te ensinaram sobre ser mulher, o que te ensinaram sobre a sexualidade, o que te ensinaram sobre a sensualidade, porque essa foi uma outra coisa que eu aprendi a lidar com o meu corpo e também com a sociedade, com esses tabus e o amor próprio, porque teve uma Uhum. época que eu me escondia. Teve a época que eu descobri a minha beleza, a época que eu descobri a minha sensualidade, em que eu comecei a ser julgada, porque a Sarah me conheceu nessa época, né? Eu era professora de danças orientais, então eu trabalhava com dança árabe, egípcia, cigana, hindu, com a expressão corporal, dança terapia. Então é trazer toda essa vivacidade da mulher para florescer isso de uma maneira muito sutil e ao mesmo tempo muito empoderada, onde a gente se dá conta do poder que a gente tem enquanto corpo, enquanto mulher, enquanto ser humano, independente de que corpo e se mulher ou homem. Então, quando a gente toma esse poder nosso corporal de expressão, a gente consegue trazer a nossa alma à tona, a nossa essência à tona, aquilo que representa a nossa verdade. E dentro desse contexto, o que eu vejo falando da Larisha? Né? Aquela moleca não se perdeu. Eu sou mãe de uma menina de 5 anos, ainda ando de skate, ao mesmo tempo danço, compreendi esse meu lado da sensualidade, esse meu lado guerreira junto com esse lado da amorosa. Então, por isso que o caminho para a gente ter esse trabalho da ressignificação corporal também é o autoconhecimento, que comecem a olhar quais são as crenças que eu tenho, quais são os bloqueios que eu tenho, quais são os medos que eu tenho, os tabus, e pouco a pouco a gente ir liberando isso e ressignificando. Eu não estou em cima de um pedestal dizendo, estou 120%. Eu continuo nesse trabalho. Tem dias também que eu acordo e não estou bem comigo, que eu queria mudar algo em mim, e acredito que isso faz parte do ser humano. Agora, se a gente pode minimizar isso e trazer isso para a consciência e compreender, justamente pela questão do corpo feminino, que eu tenho hormônios, que eu tenho ciclos, que eu sou lunar, então não vou acordar todo dia me amando, me achando o gás do refrigerante, a última bolacha do pacote, e que faz parte. Quando isso acontece comigo, eu respiro fundo e falo, é hoje. E permito expressar isso também. Uhum. E isso, para mim, faz a diferença nesse meu caminho de autoestima e de amor próprio. Não sei se isso responde a tua pergunta, acabei Sim. falando de várias coisas. É aquela velha história. A gente muitas vezes não sabe por onde começar, porque o autoconhecimento é uma coisa que não é que tem uma caixinha que você compra no supermercado e vai vir lá Pílula. autoconhecimento, que você vai abrir
e vai ter uma fórmula mágica que você vai se autoconhecer em 2 segundos. Não existe isso. Autoconhecimento é um trabalho de muitos anos. Eu faço terapia Inventem. eu faço terapia há 20 anos, tá? 16. Então, assim, Todos os tipos de terapia, né? e Não com a mesma continuo pessoa, a mesma técnica. exatamente, exatamente. E continuo ainda descobrindo coisas sobre mim todos os dias. Uma das Sim, coisas principais que eu acho que é importante a gente começar a compreender, a gente falando de corpo e de autoconhecimento, é conheça o seu corpo, conheça como isso. ele funciona, porque só quando eu comecei a conhecer o meu ciclo, entender que o meu humor mudava quando eu estava ovulando, quando eu estava pré-menstrual, tudo isso afeta nosso humor, afeta nosso emocional muito. Nós mulheres somos aquela música lá do Charlie Brown, mulher de fases. Não é do Charlie Brown? Do Raimundos. Do Raimundos. Desculpa, Raimundos. Mulher de fases. Somos mulher de fases, somos cíclicas. A gente não acorda todo dia igual, assim como a lua não está todo dia igual no céu. Então, é clichê? Pode até ser. Mas se a gente não conhece, não entende o que está acontecendo no nosso corpo, a gente também não vai saber o que vai estar acontecendo nas nossas emoções. Então, tem coisas que podem nos ajudar. A tecnologia pode ajudar em várias coisas. Por exemplo, tem mais ou menos uns 6 anos que eu tenho um aplicativo que eu tenho todo o histórico das minhas menstruações de 6 anos. Eu sei quando eu estou ovulando, eu sei quando eu estou para menstruar. E hoje eu já sei tanto que eu já conheço o meu corpo e eu já sinto a mudança de humor. Então, quando eu estou Uhum. no pré-menstrual, eu já começo a entender. Eu estou com essa raiva e esse mau humor porque tem uma mudança hormonal aqui em mim. Então, eu busco ferramentas que vão me apoiar a me equilibrar. Quais são as ferramentas que eu uso? Eu posso usar um floral, eu posso ouvir uma música, eu posso tomar um banho e pensar em coisas que vão ser legais, que vou limpar ali naquele momento no banho e vou deixar aí. Tem muitas técnicas e ferramentas que a gente vai aprendendo na vida para a gente usar. Não adianta fazer milhões de cursos e milhões de anos de terapia se a gente não usa e não coloca em prática. Coloca em Então, prática, é o mais é, importante. E várias dessas coisas que você falou são coisas práticas que a gente, eu digo a gente porque eu também uso, que a gente utiliza para o autocuidado, para uhum, o amor próprio, para a uhum, autoestima. E às uhum, vezes a gente acha que esse autocuidado corporal, a gente estava falando aqui antes, eu vou fazer uma massagem de R$ 350. O máximo, se você pudesse presentear e fazer uma massagem de, sei lá, tralala, reais. Não vamos estereotipar massagens. Eu digo, mas você não vai estar deixando de se cuidar. A Dissarma falou isso. Se você não fizer essa massagem, você vai faz massagem quanto você quiser. Não é porque você não está fazendo que você não está se cuidando. Não é porque você não está fazendo aquele tratamento na clínica cara lá de estética que você não está se cuidando. Você pode fazer? Pode. Se serve para você, faz. Você tem dinheiro? Faz. Mas não é só isso e não é porque você não fez que você não vai ter essa autoestima, esse autocuidado e esse autoconhecimento corporal. e vamos desmistificar um pouco sobre isso, né? O que é prática de autocuidado? Para mim, prática de autocuidado está desde que aqui eu sentei para falar e eu trouxe um copo de água, a minha garrafa d'água. É eu estar cuidando de mim mesma, as minhas Isso. necessidades, primeiro, básicas. Aquela velha pirâmide famosa de Maslow. As necessidades básicas precisam ser supridas. Se eu se eu me amo, pelo menos as básicas eu estou suprindo. E depois disso eu passo a suprir as outras, as emocionais, as mentais, e até as aspiracionais, em que eu quero, em que eu sonho em realizar algo, eu sonho em comprar uma casa, eu sonho, são aspirações do ser e de outras coisas, né? Eu sonho em fazer um retiro, qualquer coisa que seja. Mas se a gente começa a colocar essas práticas no dia a dia, a gente começa a perceber que não é que dá trabalho, porque eu fiz inclusive uma enquete esse final de semana perguntando quais eram as crenças que as pessoas tinham, né, nossas seguidoras do Flora Healing, tinham em relação a ter práticas de autocuidado, a se cuidar. O primeiro lugar saiu que dá muito trabalho. Dá muito Não tem trabalho tempo. tomar água, dá muito trabalho eu parar 5 minutos de olhar meu telefone e simplesmente não fazer nada. Não, não dá muito trabalho. Simplesmente a gente entra em modo automático e muitas vezes a gente esquece, ou a gente não quer, ou a gente não quer olhar, porque às vezes é mais fácil ficar na ignorância ou ficar na inconsciência, ou simplesmente dizer
eu não tenho tempo para isso, ou dá muito trabalho para isso. Então, vamos repassar um pouco sobre o que é autocuidado. Vamos! Autocuidado são esses pequenos momentos que nós temos de olhar e estar com nós mesmos, estar com No dia a dia. um espaço de cuidado das minhas necessidades até as minhas aspirações, que é desde um cuidado mental para eu diminuir o ritmo, desde um cuidado emocional para eu perceber as minhas mudanças emocionais e fazer algo em relação a isso. Não necessariamente não sentir, o deixar a gente sentir emoção também é se cuidar, porque a gente às vezes entra num espaço de querer bloquear aquilo que a gente está sentindo, e eu não estou naquele momento me cuidando. Uhum. Quantas vezes vocês já perceberam quantas vezes, se você olha para o seu dia a dia, quantas vezes a gente faz isso por dia? Eu não posso viver isso nesse momento. Eu não posso sentir isso nesse momento, porque eu estou no trabalho, porque que as pessoas vão pensar, o que meu marido vai pensar, o que meu namorado vai pensar se eu tenho um surto agora, se eu simplesmente viro a doida. Porque muitas mulheres, às vezes, são estigmatizadas de instáveis, de emocionalmente desequilibradas, porque elas vivem as emoções delas muito flutuantes. Também a gente pode trabalhar com a nossa autorregulação emocional, que isso também é autocuidado, porque deixar nossas emoções viver igual a montanha-russa também não é se cuidar. Uhum. É, isso. Ai, tá de TPM, é sempre TPM, né? Ai, você tá de TPM, né? Porque você tá estranho, você tá mal-humorado, você tá aí meio louca. O que tá acontecendo? É TPM. Tudo é TPM. Não, gente. Mas olha Não. que louco. Se o nosso corpo vive todas as nossas emoções, nós somos 70% de água e a água vibra com as emoções. Se a gente vive emoções intensas durante 28 dias, o nosso ciclo menstrual vem, o que vai acontecer? A TPM vai vir como resultado de tudo isso. É a última onda do tsunami que vai transbordar a gotinha Ponta do do copo. iceberg. É só isso que a TPM está mostrando. Então, quando a gente começa a entender os nossos ciclos, a gente também começa a compreender e os nossos TPMs passam a ser cada vez mais suaves. Olha que louco, hoje é o primeiro dia da minha menstruação. E a Larissa está dizendo, nossa, como que você está reluzente, como que sua pele está não sei o quê. Se eu fosse uns anos atrás, eu estaria deitado na cama, com cólica, Acabada. morrendo de raiva e jogando algo na alguém, porque eu estava puto da vida, entendeu? Então, o autoconhecimento, ele traz oportunidades da gente conseguir explorar o melhor que a gente tem, que não é a nossa melhor versão, isso é ridículo, é Ah, a gente ser o que a gente é, a gente fazer o que a gente veio fazer aqui nessa terra, para que a gente está aqui? Não é simplesmente, é o que eu acredito, tá? Não é simplesmente o que o livro de ciências fala lá, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. não, Eu me recuso a viver desse jeito. não dá. Não. Vocês definitivamente não vieram para aí. Nem as Esqueçam essa plantas história. vieram só para isso. Não, Até as plantas têm uma missão e têm algo tem um mais importante para propósito. fazer, tem um propósito, né? Até a questão da missão, do propósito tem que desmistificar, que a gente acha que vai vir escrito com letras douradas, garrafais, e se eu não viver, não fizer aquilo, estou perdida, não estou cumprindo minha missão de alma. Gente, já fizemos. Eu conheço de Sarma há muitos anos, de Sarma me conhece. A gente já fez tanta coisa nessa vida, mas tanta coisa de vendas, de marketing, de produzir eventos, de estar lá no palco falando, outra hora tá nos bastidores, em outro momento tá como consultor, em outro momento como mentor, e em diversas áreas, em diversas coisas, agora no digital. Se a gente for se apegar a uma coisa, isso tudo que a gente está falando é o que está por base da autoestima, do amor próprio, porque se você está ali, né, encucada com o teu corpo, encucada com a questão da missão, do propósito do meu trabalho, que mais a Edson falou? A expressão das relações, né, esse mundo emocional. Acho que a gente pode traduzir em 4 coisas, que é básico, né? A nossa terra, que é o corpo físico, a água, que é o corpo emocional, as emoções, o ar, que é o nosso corpo mental, nossos pensamentos, e o
fogo, que é essa parte nossa da espiritualidade, que a gente está chamando de autoconhecimento. Então, se a gente for olhar para uma autoestima, para um amor próprio, que é construído de maneira integral, a gente tem que olhar para esses 4 aspectos. Então, o que quer dizer? Não é só o skincare que você faz de manhã, ele faz parte. Super. Mudei a minha relação comigo, com o meu corpo e com o meu rosto depois que eu comecei a fazer pelo menos 5 minutos de skincare pela manhã. Então, sim, esses pequenos hábitos, essas pequenas práticas simples do dia a dia vão trazer resultados. Só que não é só isso. Foi a pessoa no Instagram que eu deixei de seguir, que era uma pessoa que não me trazia coisas positivas. Foi as músicas que eu deixei de escutar. Ou quando eu abri a página de pesquisa lá na internet e vi umas notícias que continuam lá, eu entro, digito a coisa rapidinho, nem olho. Então, a gente está todo momento sendo bombardeado de diferentes maneiras. Então, vocês viram que eu falei das relações, que é esse mundo emocional, né? Aquilo que eu estou escutando, o ambiente de trabalho que eu estou, as pessoas que eu convivo, o que eu estou desenvolvendo enquanto trabalho. Se você está feliz com aquilo que você faz, isso influencia no seu amor próprio, na sua autoestima. Se você não está bem no teu relacionamento amoroso, isso também acaba. Não, mas eu tenho uma autoestima e um amor próprio, amor. Qualquer pessoa que não está bem em algum relacionamento, que está passando por alguma crise, vai acontecer dessa autoestima, desse amor próprio ser colocado à prova e ser abalado. Porque, como eu falei antes, não é inquebrantável. Então, essas dicas que a Dissarma está falando, que eu estou falando, são coisas que você também tem que encontrar, né? Não é o que serve para mim que é o que vai servir para você. A gente não é detentora da verdade, a gente está dando ideias do que funciona para a gente, do que funciona para os nossos clientes e o que você pode experimentar pouco a pouco. Essa é outra coisa que eu falo para os meus clientes também, porque as pessoas resolvem, beleza, vi essa live, vou fazer tudo amanhã. Dissarma, me passa o floral que você receita, florais maravilhosos. Quero também aquela questão da aromaterapia que você faz, que é o máximo. Larissa, eu quero uma consulta de numerologia. Também tem aquela outra pessoa que faz terapia. Não é assim, não é tudo amanhã ao mesmo tempo. Amanhã você pode fazer uma coisa de 5 minutos. E no dia seguinte, faz de novo essa coisa de 5 minutos. E você vai tomando gosto por cuidar de você, por ter tempo para você. E assim a gente vai quebrando essas crenças. Não tenho tempo, é difícil. A gente vai começando a ver as escolhas, né? Vendo quais são as escolhas que a gente. Será que eu fico mais 5 minutos aqui vendo algo inútil no meu telefone? Ou será que eu tiro esses 5 minutos para eu cuidar de mim? São escolhas, né? Então, e eu não estou julgando a escolha de ninguém. Se a pessoa quer só estar no telefone, também é assunto dela. A questão é que a gente está no momento, né? Nós entramos 2020 como chutando a porta, no momento em que a humanidade ela está sendo empurrada do tipo você muda ou você muda. Não tem como continuar do mesmo jeito que a gente era antes, com os mesmos hábitos, com as mesmas relações, com a mesma forma. Então, se tudo muda no nosso entorno, a gente não tem como ficar igual, né? Como dizia o Gandhi, né? Se você quer ver uma mudança no mundo, a gente está tão irritado e tão com medo, tão ansioso do que vai acontecer daqui para frente, porque a gente não sabe o que está aqui dentro. Essa tranquilidade ela não vai vir de fora, ela não vai ser alguém que vai soprar uma luz lá do céu e vai vir um raio violeta na sua cabeça te dizendo fique tranquila que tudo vai ficar bem. Não é assim que funciona, né? E aí, a autoestima, o amor próprio, tudo isso vai nos apoiar a criar essa tranquilidade em que eu consigo acalmar a minha mente, em que eu consigo acalmar as minhas emoções e consigo escutar o que o meu coração está dizendo para mim. E qual é a direção que ele me guia? Qual é a direção que eu preciso ir para me sentir segura, para me sentir em paz com aquela minha escolha, para me sentir bem sendo eu mesma, independente do que o outro ache ou não ache, é começar a desligar um pouco os monitores de ficar olhando o que as pessoas dizem e estão fazendo e olhar para mim. Que quando eu começo a olhar para mim e cuidar de mim, depois eu posso cuidar do outro, eu posso fazer pelo outro. A gente foi criado numa sociedade, a gente vive numa sociedade em que é o contrário, né? A gente precisa primeiro priorizar o outro, que o outro quer, para depois, se sobrar um pouco de tempo, ainda mais a mulher, né? Se sobrar um tempo, depois dela cuidar da casa, dos filhos, do marido, de não sei o quê, de não sei o quê, do trabalho, aí ela vai ter um tempo para ela. E aí
a pergunta que fica: se você não cuida de você, né, quem vai cuidar? Não vai. Não vai ter cuidado, não vai E ter assim o ninguém. tempo vai passando. Eu tenho atendido mulheres de mais de 65 anos, de 74, e, e muito curioso como a pandemia despertou isso. Então, esse ano de 2020, 2021, eu tenho atraído mulheres jovens há mais tempo, né? Essas mulheres maduras que já estão assim numa fase de sabedoria, e elas falam em relação a isso. Estou no momento que eu estou me dando conta do como eu preciso me cuidar, do como eu preciso me conhecer. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Estou me dando conta que eu não quero mais viver essa vida, né, do jeito que eu estou vivendo, e do Uhum. quanto eu ainda tenho por viver. Porque hoje em dia, as mulheres de 40, eu tenho duas amigas que têm um Instagram que falam sobre isso. As mulheres de 40 não são como as mulheres de 40 na época da nossa mãe, na época das nossas avós. As mulheres de 60, as mulheres de 70 estão redescobrindo a vida, essa nossa questão, né, da idade, ela está ultrapassando quantas pessoas a gente está vendo com mais de 100 anos, então a gente não pode ter um pensamento limitado. Quando a gente está falando da tua construção, que é uma desconstrução e uma construção de autoestima, de amor próprio, isso é para agora. E por isso que eu digo que ela não é inquebrantável, que ela é uma coisa que precisa sempre estar desconstruindo e construindo, porque ela é para a vida Uhum. inteira, porque você vai passar diferentes fases, diferentes idades, diferentes questionamentos, diferentes crises, porque as crises não vão acabar se você entrar no caminho de autoconhecimento, tá, amores? Elas não acabam, elas continuam vindo, a gente continua enlouquecendo às vezes, faz parte e passando por cada coisa que a gente às vezes só vê em novela e em filme. Por isso que ela precisa ter essa manutenção, que é diária, que são com Uhum. atitudes. Como a de Sarma resumiu em uma palavra. Gente, essa mulher é tão power que ela consegue resumir a live inteira em uma palavra. Escolhas. Ponto. Escolhas. Sabe que tem algo que estava falando dessas mulheres de 70 e me vem muito essa questão de o poder que a gente tem nesse momento de transformação tão grande planetária e de consciência que eu estava falando antes, também é a necessidade e as possibilidades que a gente tem nesse momento de transcender a gente mesmo, Uhum. de Nunca na história a gente teve tanto, amiga. Tanto. transformar e soltar tudo aquilo que a gente não é. Porque a gente Uhum. fica tanto tempo carregando um monte de coisa que a gente não é, o que a gente não gosta, o que a gente simplesmente para agradar o outro, ou para, sei lá, para quê? Porque nossa família ensinou assim, ou porque eu aprendi desse jeito e não sei de outro. Não sei, tem tantas coisas que a gente passa tanto tempo, inclusive é, a gente está no momento que as próprias gerações novas estão mostrando isso. Não existem mais esses conceitos da sexualidade como existia antes. Não existem mais os A conceitos corporalidade. das relações da corporalidade. Não existe mais isso da relação homem-mulher, como era antes. Família, As, casamento. as gerações novas vão vir completamente com outra mentalidade, porque eles já Já vêm era de aquário, amores. já vem com essa mentalidade aberta de que existe essa liberdade de expressão, liberdade de Isso. ser quem a gente quiser, de nos relacionar quando quiser, na hora que quiser. E não é banalizar as relações. Eu não estou lhe falando de banalizar, né? Eu sou uma pessoa que, inclusive, eu me considero muito, é, vamos dizer assim, muito tradicional no sentido das relações. Eu me relaciono com uma pessoa só, eu não tenho essa necessidade de buscar fora, mas eu acredito muito que a geração dos meus filhos tem uma outra visão de como que vai ser isso. Uma geração em que a gente precisa, de alguma maneira, desapegar de certos conceitos que são verdade, que eram Muito verdades em algum conceito. momento, e que talvez nem hoje seja, e muito menos amanhã. Profissões que existem hoje não vão existir mais, ou que existiram antes já não existem. Então, a gente está num momento de reconstrução de de ser realmente autêntico, de ter, né, se falou muito em 2020 sobre a individuação, né,
sobre eu poder me tornar um indivíduo e estar ao mesmo tempo no coletivo, fazendo algo por esse coletivo, porque simplesmente eu ficar olhando para o meu umbigo, né, ficar achando que eu sou o centro do mundo e também não apoiar o próximo e achar que o outro é que cuide do seu também entra no espaço em que a gente está afetando o ambiente, a gente, né, quantas ações nossas que afetam o meio ambiente, quantas ações nossas que afetam a vida do outro, quantas escolhas nossas que podem afetar gerações e gerações. Então, se a Sim, gente começa a tomar consciência das nossas escolhas, consciência do quanto que é importante a gente amar tudo isso que a gente todo esse pacote que a gente veio, né? Todos esses corpos que se unem em uma coisa só, né? E no final a gente vai encontrar aí uma chama, uma semente única que nos vai conectar quem a gente é de verdade, né? Que de alguma maneira isso parece tão grandioso e tão inalcançável, e tão do tipo, parece que é tão difícil de chegar aí a esse ponto, mas que na verdade nós estamos no momento para isso, né? Nós estamos nesse, nesse explorar, nesse autoconhecimento, cada vez parece que os processos estão se acelerando, estão se sim. revelando novas coisas que não eram reveladas antes. E eu acredito que isso vai acelerar muito o processo da gente recuperar partes perdidas nossas, deixar atrás certas amarras que a gente tem também, né? Que estão conectadas, eu acredito muito nessa conexão das gerações passadas, né? De quanto que a gente recebe de, de informação, de carga genética, de que muitas vezes a gente trabalha terapia, faz muitas coisas no autoconhecimento, mas não consegue soltar uma certa carga que tem a ver com essa carga genética, que tem a ver com que veio meio que acoplado, vamos dizer assim, dentro do chip já, De mas herança. de herança. E o que a gente pode fazer com isso, né? Eu tenho acompanhado meu Terapia, marido. amores. É o que você É, precisa fazer. eu tenho acompanhado meu marido nos últimos 2, 3 anos. O Chandran, ele começou a fazer um trabalho muito grande em genealogia. Começou a desenvolver a árvore genealógica e hoje ele está apoiando pessoas a fazer as árvores genealógicas. E o quanto que você descobre de histórias, Uhum. o quanto que é enlouquecedor a gente olhar como foram as vidas dos nossos antepassados e como que as histórias vão se repetindo gerações para gerações. Isso Eu é tenho um exemplo disso. impressionante. Falando de amor próprio, falando de autoestima, falando de todo esse autocuidado. Esse ano eu fui fazer uma bateria de exames, porque eu comecei a ter dor nos meus seios. E a gente já, né, com esse todo bombardeamento que a gente tem de informações, falei, meu Deus, falei, eu não vou entrar em pira nenhuma. Eu não vou pensar que eu tô com nada, vou respirar profundo e vou fazer os exames que precisam ser feitos e, enfim. E aí fui conversar com a minha mãe, e a minha mãe falou que quando ela tinha mais nova ainda, que eu começou a sentir essas dores também. E que a minha avó também tinha. Eu falei, opa, pera lá, eu não quero manifestar isso, eu não preciso sentir isso. E aí eu comecei essa parte de analogia, né? De investigar o que era isso. Porque tem uma outra autora que eu também amo, que é a Cristina Cairo, que ela é brasileira, ela fala toda essa Uhum. parte dessa leitura corporal. Então a gente sabe que essa parte dos seios da mulher tem a ver com a maternidade, tem a ver com o poder de nutrir, tem a ver com o feminino. E aí eu fui e estou nesse processo, né? Os meus exames saíram 2 nódulos, que são normais, mas eu falei assim, não, normal para quem? Para o quê? E a gente, dentro desse processo de autoconhecimento corporal, no meu caso, eu fui vendo o que eu estava manifestando meu, que estava dando um exemplo prático do que você está falando, né? Personificando o que você está falando. Aham, Fui aham. ver a minha mãe tem, né? A tal da displasia mamária. Minha avó
E se eu for mais a fundo, mais para trás, né, nessa história, em que momento isso apareceu na linhagem? E quando você fala em DNA, bom, aí a gente vai precisar de uma outra live. Mas a gente traz Sim. só essa história dessa nossa linhagem, né, de pai e mãe, de sangue. A gente traz no nosso DNA é todo um código que é da ancestralidade a nível do planeta, a nível do universo. Ah, quem gosta desses papos, esse é um assunto mais assim relacionado à lei do tempo. Então ali a gente tem todos os códigos e como a gente escolhe acessar eles e reproduzir em diferentes momentos da nossa vida. Então, justamente por causa desse trabalho do autoconhecimento de Sarma, justamente por causa desse trabalho de terapia, desse trabalho de amor próprio e de autoestima, eu falei, não, eu aceito e eu escolho não manifestar isso. E comecei esse trabalho de compreensão, em primeiro lugar, aceitação, porque tudo aquilo, né, a constelação sistêmico fala isso, tudo aquilo que a gente também renega, Uhum. não é saudável. Então, é aceitar isso, honrar a história da minha mãe, honrar a história da minha avó, e até estou falando uma coisa particular aqui delas, e eu sei que vai servir para outras pessoas, porque as pessoas, minha mãe teve câncer, a minha avó teve câncer, eu também tenho que ter câncer. Não, você não tem que ter câncer. Aí, se você trabalhar teu autoconhecimento, se você trabalhar tua autoestima, se você trabalhar o seu amor próprio, você não precisa desenvolver um câncer. Se você fizer a escolha que a Dissarma falou agora há pouco, de expressar suas emoções, de viver suas crises com consciência, de ter esse apoio, esse autocuidado que também é mental, é emocional, é espiritual, você não precisa Uhum. reproduzir as coisas da sua árvore genealógica. Sim, inclusive, uma das coisas que eu tenho visto e que me preocupa bastante, que dentro do Flora Healing a gente trabalha muito emocional, né? Uhum. E a gente sabe o quanto que, por exemplo, ano passado, o mesmo quantidade de pessoas que tiveram os despertares dela de busca, de também tiveram pessoas que entraram em crise. Você falou de crises, eu lembrei disso, né? Muita gente com crise Muito. de ansiedade, de depressão, de pânico. Isso é uma coisa que está muito ligada à nossa desconexão, né? Desconexão do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente é, do que a gente faz. Então, eu acredito muito que quando existe um trabalho de voltar para si, de voltar a olhar para si, eh, essas crises começam a reduzir, Uhum. começam a compre você começa a entrar uma compreensão de que, eu não sou capaz de ter controle sobre tudo. Uhum. Aliás, a gente não tem capacidade de Não ter tem controle sobre controle. nada, sobre nada. A gente só Então, acha que tem, só, principalmente a rainha virginiana aqui, ó. né? Ai, Eu não momento, posso falar muito, céus! não posso A falar muito Sarah não. mandou um meme. As pessoas têm ideais, tipo, da perfeição. Um virginiano, ele tem esse ideal numa quinta-feira de tarde, de alcançar a máxima perfeição divina Hã? possível. Eu falei, ai, amiga, eu sofro com isso. É um trabalho contínuo e diário. Soltar o controle, soltar a Uhum, necessidade de perfeição, da melhor versão, de ser aceita, de fazer o certo, de ser inspiradora, de ter que servir, de ter que dar conta. Não tem que caralho nenhum dar conta de tudo. Vou falar palavrão, porque assim mexe outra coisa aí no teu cérebro. Não dá conta de porra nenhuma, gente, tá? Eu continuo sendo mulher linda, maravilhosa, falando palavrão. Agora a questão é a seguinte: a gente acha e a gente vive criando uma bolha daquilo que é certo, daquilo que é perfeito, daquilo que a gente tem que. É aquele exercício, é aquela roupa, é aquela atividade. Você tem que encontrar aquilo que faz sentido para você. Aí chegam pessoas para mim, Larisha, eu não tenho ideia do que eu quero. Aí eu olho para a pessoa e falo, que maravilhoso! Você está num momento maravilhoso da sua vida. A pessoa olha para mim e fala, louca, né? Como assim? Eu tô aqui em crise sem saber o que eu quero da minha vida, perdida, super mal, depressão, ansiedade. Você fala que eu estou num momento maravilhoso? Eu falo sim. Porque, como você falou, são os despertadores, essas coisas, né? A transformação nossa vem através do caos. Larisha, eu estou no caos há muitos anos. Eu falei, amor, então tá na hora da gente sair disso e uhum, olhar para aquilo que você não quer. Qual é o começo? Olhar para aquilo que você não quer
na sua saúde, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua espiritualidade, olhar para as diferentes áreas da vida, o que você não quer. Começar a fazer Começa listinha, né? Começa a fazer um monte de listinha do que não quer, porque quando a gente começa a olhar porque não quer, começa já a eliminar de cara essa carga, esse peso que eu estava falando antes, né? A Uhum. gente tem, às vezes, um costume de ir carregando e vai juntando uma mochila tão pesada que, no final das contas, aquilo é um sofrimento. A gente tem, todos nós temos uma mochilinha kármica, temos. Mas às vezes a gente coloca pedrinhas dentro dela que não são Não nossas, precisa. que não precisava estar ali. Então, às vezes é bom ter umas paradas, entrar no espaço de olhar para dentro, entrar no espaço, por exemplo, estar na natureza é muito bom para isso, para a gente começar a refletir e começar a tirar as pedrinhas de dentro dessa mochilinha aí, né? E começar a perceber o quanto de coisas, de pesos que a gente está recarregando de forma desnecessária, de forma inútil, inclusive, né? Porque às vezes a gente quer apoiar o outro, às vezes a gente quer fazer o melhor que a gente pode, mas aí a gente está carregando para a gente o peso. E se é um peso, não está sendo bom também. Né? Então, se a gente vai apoiar o outro, que seja desde um espaço de ganha-ganha, um espaço em Isso. que as duas pessoas saem ganhando, ganha apoio, ganha contenção, ganha carinho, ganha energia. Quando a gente entra no espaço, numa relação, no lugar, qualquer coisa que a gente começa a perder energia, perder tempo de vida, começa a eliminar esses espaços, começa a eliminar essas escolhas do que não serve. Pode ser que tem coisas que você não consiga eliminar agora, ok, mas começa a colocar prazos e começa a ver o que você pode eliminar. Por exemplo, uma das coisas que tem a ver com amor próprio, tem a ver com autocuidado, é tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Eu estava Todos. pensando nisso agora, na minha rotina da manhã. Como o último mês, assim, desde o ano passado para esse, eu retomei vários rituais. Rituais, para mim, são coisas dentro da minha autoestima, do amor próprio, que eu ensino, que eu recomendo para todo mundo. E quando você estava falando isso, me veio um dos rituais que eu retomei, que é tomar o suco verde em jejum. E o quanto isso está fazendo diferença. Para você pegar o gancho do que você estava falando aí. Sim, são coisas simples que às vezes vai ser um suco verde para a Larisha, às vezes para mim é tomar um copo d'água, às vezes para mim é ficar 10 minutos no sol, às vezes para ela vai ser caminhar descalça, às vezes vai ser, por exemplo, olhar para o meu prato que eu comi hoje, que tinham 7 cores diferentes dentro do meu prato, e para mim isso me nutre visualmente, sensorialmente e nutricionalmente. Nós mulheres precisamos trabalhar muito os O nossos 5 sabonete que sentidos. usa, o perfume que usa, o shampoo que usa, Isso é a o base creme. do feminino. Os 5 sentidos têm a ver com o prazer de viver, o prazer de desfrutar das coisas, porque simplesmente ser por ser, estar ali por fazer, eu vou tomar banho, aí eu passo um sabonete que eu nem gosto muito do cheiro, um shampoo que vai fazer cheio de químico que nem sei se vai fazer bem ou mal para o meu cabelo, mas simplesmente eu estou fazendo uma coisa mecânica. A gente pode usar esse espaço mecânico e transformar ele em um espaço de autocuidado, que pode ser, eu posso escolher um sabonete que vai trazer carinho para mim, que eu vou gostar do cheiro, que pode ser ecologicamente correto, por exemplo, ou não, se você não pensa, não te afeta essa escolha. Então, são coisas que muitas vezes a gente acha que dá muito trabalho, mas são coisas tão simples, mas tão simples que quando a gente faz um clique, a gente mudou coisas muito grandes. Nesse banho, ele pode estar carregado de várias outras coisas. Você pode fazer um dia na semana, um dia no mês, que seja um banho especial, acender uma velinha, botar uma música Aí a tranquila. Liz ama. Ela fala, mamãe, a gente pode tomar aquele banho que você coloca a música e acende a vela? Ela já Uhum. pede. E pode ser práticas tão simples que podem ser colocadas no seu dia a dia que não vai mudar a sua rotina no sentido de tirar o seu tempo ou dar trabalho demais. Simplesmente são coisas que com o tempo a gente vai acostumando. Hoje
já faz tão parte do meu dia a dia, que já não é algo que eu vejo que ocupa meu tempo, pelo contrário, né, eu Não, vejo que me isso. recarrega de mim mesma, é como recarregar a bateria do celular. Para mim são momentos, é diário, é necessário que seja diário, em E que se não faz, o dia muda, né? É uhum. incrível, incrível. Então, para cada pessoa vai ser de um jeito, vai ter pessoas que de manhã vai ser melhor, para outras vai ser num outro momento, no meio do dia. Tem outras pessoas que têm, Que é de noite. uma conexão à noite ou no pôr do sol. Pode ser algo, simples, uma vez por dia, pode ser várias práticas pequenas durante o dia. Então são coisas que são muito particulares na vida de cada um, e são escolhas. Eu E escolho que tem que aquilo. experimentar. Acho que essa é É, uma outra palavra. é. Experimentar. Então você pode escutar várias dicas, né, de quantas pessoas você quiser ir na internet, porque hoje em dia tem muitas pessoas que falam de tudo. Não compre tudo que você vê por aí, e nem a nossa, o que Não, a gente está falando aqui. E sim, não. é experimentar. De Sarma falou, a Larisha falou do suco verde, vou experimentar. Gostei, legal. Não gostei, Uhum, não achei que fez diferença, não foi bom para mim. Próximo. A de uhum, Sarma falou da questão dos cosméticos, né? Eu vou começar a prestar atenção no que eu estou usando, de sabonete, de shampoo. Experimenta. A consciência, essa realidade que a gente está falando que a gente vive hoje, não foi da noite para o dia, né, amiga? Foi uma construção que foi feita aí nesses últimos 15, 16 anos. Igual não quer dizer que você tem que levar 16 anos, porque hoje em dia a coisa está muito rápida. Só sim. que precisa começar. Começa hoje, escolhendo uma coisa de 5 minutos. Experimenta. Não é que você vai fazer aquilo todo dia da sua vida até você morrer. Experimenta, até porque às vezes a gente cansa, né? Tem coisa que eu fazia como disciplina que hoje em dia não faz mais sentido. Então, cada fase você vai mudando. Acho que essa é a grande sacada também dessa Uhum, questão que a gente está falando. É o autoconhecimento de você saber a fase que você está. Então, as uhum, disciplinas que eu faço hoje, teve épocas da minha vida que eu não fazia. Tinha outras que eu fazia que eu não estou fazendo hoje. Porque a gente precisa ir experimentando diferentes ferramentas, diferentes práticas e fazer aquilo que faz sentido para a pessoa que você é hoje, para a uhum, fase que você está vivendo hoje, sem com medo de certeza. soltar, sem medo de desconstruir e sem medo de experimentar, né? Experimentar o novo, desapegar daquilo. Sim, você estava falando de tomar consciência e eu lembrei que a gente tem uma perguntinha que deixaram na caixinha de pergunta lá dos Ai, stories. boa. Eh, Ela perguntou: "O que você percebe de maior diferença após a consciência do amor próprio?", que a gente, quando começa a tomar consciência de trazer o amor próprio para, né, qual que é a maior diferença que você percebe? Você pode responder para a gente primeiro? Posso. Acredito que não tem uma fórmula de bolo e que não tem a maior. Mas, assim, pensando de supetão, como dizem, para mim, depois que eu comecei a desenvolver a minha autoestima, o meu amor próprio, foi a minha felicidade, como os momentos e a conexão comigo. Então, para mim, a autoestima, o amor próprio representa essa conexão com o meu ser e a minha felicidade, que é uma felicidade genuína, que é a alegria de viver, que junto com isso traz muitas coisas, a autenticidade, a espontaneidade, eu estou recuperando aquela Larisha que é palhaça, que é divertida, que é bem-humorada, que por um tempo olhava para mim, quem que é essa pessoa séria? Quem que é essa pessoa que em vez de ir brincar, fica tão preocupada que todo dia tem que pendurar roupa, tem que ir lá. As coisas de casa têm que ser feitas. Tô falando agora para a mulher que é mãe. Sim, tem que ser feito. Aqui em casa é eu, meu companheiro e a nossa pequena também ajuda e ela acha divertido que a gente ensinou que a gente pode fazer as coisas de uma maneira divertida. Só que antes eu estava tão noiada com a questão do controle, que tudo tem que ser perfeito, que tem que dar conta de tudo, que tem que estar sempre certo e acordando mais cedo, mas acordando mais cedo para trabalhar mais. Uhum. Chegou um momento que o Nimar, meu companheiro, falou assim. E o pior, né? Trabalhando, 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 e o retorno financeiro não estava na mesma proporção. Eu falava, Linda, o que está acontecendo? O que está fazendo? No que você está colocando energia? E aí eu comecei a ver. Falei, nossa, estou colocando energia, sim. Trabalho com o que eu amo, faço o que eu quero, estou com as pessoas que eu amo, estou vivendo a vida que eu quero viver, mas espera aí. E aí esse espaço voltou a surgir.
onde sim, eu continuei acordando mais cedo, só que a primeira meia hora do dia é para mim. E eu comecei a ver o que estava fazendo sentido nesse momento. Que para mim, traduzindo em prática, é acordar, escovar meu dente, lavar meu rosto, fazer skincare. Eu tenho o rolinho de massagem de quartzo rosa, aquele momento de conexão com o cristal, com o coração. Enquanto eu faço isso, eu estou escutando uma meditação, porque eu por muito tempo quis voltar a meditar. Ai, não tenho tempo, não consigo, não dá, não é uma disciplina para mim. E eu comecei a escutar uma meditação guiada enquanto eu faço esse ritual de autocuidado de skincare. Depois eu vou fazer o suco verde. Uma outra coisa que eu queria muito fazer era as afirmações positivas, que me fazem muito bem. Ah, mas eu não consigo, eu tenho sempre que estar escutando alguma coisa para estar informado, eu tenho que aprender alguma coisa de marketing digital e tem que um conteúdo novo. Eu falei, não. Esse momento que eu estou fazendo o meu suco verde, eu vou escutar as afirmações e vou repetir as afirmações. Então, o simplificar a minha vida e também otimizar o tempo foi outra coisa que me veio de resultado através disso. Então, fazer coisas para mim, otimizando o tempo. Eu gosto de cozinhar. Aqui em casa a gente cozinha e come em casa todo dia. É o momento que eu coloco uma música, que eu canto com a minha filha, que eu danço, que eu trago ela para essa atividade. Então, esse olhar de ritualizar é uma outra coisa que eu posso dizer para vocês que veio também. Então, esse olhar de ritualizar tudo que eu faço, de trazer magia para tudo que eu faço, de estar presente, simplificar a minha vida, otimizar o tempo, me permitir ter tempo para mim, acordar mais antes, mas não para entregar mais um trabalho, mas sim para mim, aqueles 30 minutos sagrados onde eu faço o que eu acho importante para mim. Eu acendo a minha vela, acendo um incenso, é aquilo que eu gosto, tiro uma carta do oráculo, não é todo dia que eu consigo, às vezes eu consigo, às vezes não. Então, é ter essa flexibilidade também. Então, como eu falei, são muitos os resultados e não foi do dia para a noite. Eu comecei com uma coisinha, depois a outra coisinha, até que eu criei essa pequena rotina que, para mim, de manhã é muito legal. E de noite, eu também tenho esse espaço onde, antes de dormir, eu tenho também um momento para mim. E durante o dia, né? Eu atendi uma pessoa semana passada, a última cliente que eu atendi, ela estava num estado de depressão. E eu falei assim: eu vou falar para você, quem sabe, várias coisas que você escutou já, quem sabe até coisas que você pode ter feito na sua vida, só que são coisas que vão te ajudar nesse estado, seja você no estado de depressão, no estado de ansiedade, numa síndrome do pânico, no momento de crise, que são coisas que eu também estou fazendo, que é tomar 15 minutos de sol pela manhã, né? A medicina Ayurveda recomenda isso. Você tomar uma água quando você acorda, ou quem sabe você tomar o seu suco verde em jejum, você fazer uma atividade física que você ame, é você consumir e se nutrir de coisas que te fazem bem, seja o alimento, seja o produto da cosmética, de autocuidado, seja o que você escuta, o que você vê. Eu, por exemplo, não vejo TV há muitos anos, muitos anos. Eu sigo canais no Instagram, sigo perfis no Instagram que são de notícias positivas, aquilo me alimenta. Eu entro ali e vejo, nossa, que coisas maravilhosas, né? Confiar no ser humano, confiar que as coisas estão dando certo. Então, perceber aquilo que me faz bem, aquilo que me nutre a nível físico, a nível emocional, a nível mental e espiritual, é assim o grande resultado disso tudo. Com certeza. Para mim, que eu acredito que tenha sido muito diferença na minha vida é eu poder me aceitar, me amar, me aceitar quem sou, o que eu vim fazer aqui, né? Assim, de alguma maneira, eu acredito que o amor próprio ele foi como esse abraço que a gente espera receber da nossa mãe, esse abraço que a gente espera receber é, As outras pessoas. das outras pessoas, que a gente espera que o outro entregue para gente. Então, quando eu tomei consciência que eu não podia ficar esperando do outro e que eu tinha eu mesma que me auto-abraçar, me auto-conter, e não é que eu tinha porque era um dever, e sim porque era importante para mim. Porque Uma escolha. quando eu gero expectativa em cima do outro, geralmente a gente vai se frustrar, porque as expectativas que eu tenho são com a minha visão, são com a minha emoção, são com meus pensamentos, e não do outro. Eu não sei o que está na emoção e no pensamento do outro. Então, parar de achar que o outro vai adivinhar
como é que eu quero receber. Muitas vezes a mulher dentro da relação com o homem, ela quer que ele adivinhe, ele tem assim uma antena de Wi-Fi que entenda tudo que está passando dentro da pessoa, que é a mulher de fases em si, Não é que real, nem assim. ela consegue entender o que está acontecendo dentro dela, ela acha que o outro tem que entender, suprir, abraçar, assim, assim, então assim, quando eu passei a entender isso, eu passei a ter relações mais saudáveis, eu passei a ter uma relação amorosa, por exemplo, as minhas relações amorosas antes do meu marido, eram relações muito complexas, eram agressivas, eram relações com homens que eram muito com perfil, vamos dizer assim, diferente do que eu achava que eu tinha que ter, mas eu buscava meio que um homem parecido com o meu pai, e então eram homens que não tinham a ver comigo, tinham a ver com o que eu tinha aprendido de, Uhum. de estereótipo. E quando eu comecei a trabalhar isso em mim, comecei a compreender que eu não precisava repetir histórias, que eu não precisava ter um estereótipo para ter uma relação, eu comecei a perceber que as minhas relações não precisavam ser iguais, que eu não precisava repetir padrões, inclusive para criar os meus filhos, né? Então essa é a diferença que eu vejo quando eu tomo consciência, quando eu tomo consciência do meu corpo feminino, quando eu tomo consciência de quem eu sou, eu passo a valorizar isso e não acreditar em qualquer coisa que eu escuto e não subestimar o meu poder. Tem dias que sim, eu deixo de acreditar em mim? Sim, tem muitos dias que eu deixo de acreditar em mim. E aí esse é o poder de muitas vezes ter uma rede de apoio, ter amigas, né? Estar numa escola de mulheres durante tantos anos que eu estive foi para mim o maior abraço que eu podia ter recebido, porque eu me sentia contida no meio dessas mulheres, eu me sentia amada, eu me sentia aceita por quem eu sou. E quando você é amada por quem você é, se te ensinam desse jeito, porque muitas vezes não te ensinam, a gente não aprende a amar a gente mesmo, né? Eu escutei uma frase há pouco tempo falando sobre isso na educação infantil. Quando a gente é violento, ou a gente briga, ou a gente faz algo contra a criança, como mãe, como pai, né? Como educadores, essa criança, ela não vai ter raiva, ela não vai ter por um problema comigo como mãe, ela vai ter um problema com ela mesma, vai afetar a autoestima dela para o resto da vida. Então, isso é algo que eu venho trazendo para a minha vida no sentido de quantas vezes a minha criança escutou da minha adulta, né, dessa pessoa que está aqui, que ela não podia isso, não podia aquilo. Então, a gente como adulta precisa assumir a responsabilidade e assumir e acolher essa criança que tem dentro da gente, que tem necessidades de carência afetiva, que tem necessidade de ser acolhida, que tem necessidade de ser amada, que tem necessidade de ser reconhecida. Todos nós temos essa necessidade. O ser humano tem essas necessidades. Nós temos como também a capacidade de suprir tudo isso, de olhar para a gente mesma e entregar aquilo que naquele momento aquela parte nossa infantil está precisando, que não Sim. necessariamente o outro precisa entregar, porque o outro muitas vezes também tem os seus problemas para serem resolvidos, não só resolver os nossos problemas, né? Então, a gente quando assume isso, também a gente assume a maturidade emocional, em que eu começo a entender que eu posso ser apoiado por outras pessoas a viver os meus processos, mas a principal pessoa que vai me erguer, que vai me colocar de volta de pé, vou ser eu mesmo. Isso. Então, espero que vocês possam ter tirado aí várias dicas, ideias e tenham apoiado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Essa é a primeira aula completa que a gente vai ter aqui no canal do YouTube do Flora Healing. Vai estar disponível também em espanhol, para quem fala espanhol, no mesmo canal. E vocês que acessaram através do nosso site também, se quiser mandar perguntas ou questionamentos, a gente está aqui disponível
para que vocês, para responder as perguntas de vocês o máximo possível, tá? Um grande beijo, fiquem todas em paz, tranquilas com suas Gratidão, amiga, pelo escolhas. convite, pela oportunidade desse assunto tão importante para a sociedade, não só para as mulheres. E se você conhece alguém que esse vídeo pode fazer diferença na vida, no dia dessa pessoa, envia para essa pessoa, porque a gente está aqui para isso. É para apoiar e para crescer junto. Isso aí. Gratidão. Um beijo e a gente se Beijo! vê.